O ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou que as eleições deste domingo serão seguras. A repórter Yasmin Costa tem os detalhes da coletiva do ministro. É isso, o Ministério da Justiça confirmou que 34 pessoas foram presas por crimes eleitorais desde a segunda-feira, quando teve início a Operação Eleições 2022. O principal objetivo dessa operação é combater crimes eleitorais e garantir a segurança e a proteção dos eleitores, dos servidores da Justiça Eleitoral e até mesmo dos candidatos. Segundo o Ministério, desde o início da campanha eleitoral, que começou lá em agosto, 3 milhões de reais em espécie foram apreendidos em casos de suspeita de crimes relacionados à eleição. Desses 3 milhões, 1 milhão foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal só esta semana. Na última sexta-feira, a Polícia Federal apreendeu em Alagoas 146 mil reais em espécie e santinhos de 2 candidatos, um que disputa a vaga na Câmara dos Deputados e o outro que disputa como deputado estadual, tudo por suspeita de crime eleitoral. E olha, o Ministério da Justiça confirmou que cerca de 500 mil agentes de segurança pública estão mobilizados em todo o país para garantir a segurança do dia 2 de outubro. O efetivo vai atuar principalmente em possíveis atos violentos que, segundo o Ministério, não estão ali previstos, mas podem acontecer. Também vão atuar em crimes eleitorais como boca de urna, transporte ilegal de eleitores e até a compra de voto. O ministro da Justiça, Anderson Torres, confirmou que essa é a maior operação integrada para as eleições, que é coordenada pelo Ministério da Justiça. Como eu disse, o planejamento estado por estado já foi feito. Eu acho que os estados da federação eles estão preparados para isso. Eles têm todo um planejamento para uma evolução de uma eventual crise. Não é isso que se espera, mas isso não nos preocupa também, porque o estado ele sabe lidar com a eventual crise. As polícias estaduais são extremamente preparadas para esse tipo de coisa e, como eu disse aos senhores, eu volto a dizer, o trabalho do Ministério da Justiça é centralizar essas informações e coordenar isso, fazer um trabalho de inteligência divulgando essas informações, passando informações de interesse para as polícias, para a segurança pública, para os demais órgãos que estão conosco nessa operação. Então nós não temos muito essa questão, está mais para a questão do Estado, do planejamento que eles fizeram e nos encaminharam. Qualquer tipo de crise, o Estado saberá como enfrentá-la. Nesse domingo, no dia 2 de outubro, o Ministério vai emitir boletins de 2 em 2 horas, com toda a atualização do cenário de segurança no país. De Brasília, Yasmin Costa. Conosco nessa manhã especial de domingo, seja bem-vindo também Roberto Mota. Mota, fez bem o ministro da Justiça em discursar? Qual a sua opinião? O dia vai ser tranquilo ou o que pode causar algumas ocorrências? Primeiro bom dia Adriana, bom dia Amanda, Cristina, que bom te ver aqui, que alegria. Bom dia a toda a nossa audiência, que eu tenho certeza acordou cedo, já está aqui. É um dia onde está todo mundo meio nervoso, né? Tem um senso de expectativa no ar, mas não existe, até onde eu me lembro, nenhum histórico de problemas em dias de eleições. Não acredito que vá acontecer nada, apesar dessa disputa aqui ser uma disputa um pouco diferente das outras disputas anteriores, né? Aqui a gente não está vendo candidatos contra outros candidatos. A gente, nessa disputa, vê um candidato de direita e uma legião de outros candidatos de esquerda. A gente também não está vendo uma disputa 100% eleitoral. A gente vê um candidato, esse mesmo candidato de direita, presidente Bolsonaro, que não enfrenta apenas adversários na eleição. Ele enfrenta um tal consórcio de mídia que já está há anos aí fazendo oposição cerrada, inovando no português, criaram até palavras de espiora. Agora a gente já tem um vocabulário mais amplo. O presidente também enfrenta aí o famoso consórcio de pesquisas, que todo dia nos prova que o que a gente está vendo não é verdade, que na verdade a realidade está escondida dentro de casa e só esses institutos acham. E por último, o presidente enfrenta também um partido dos tribunais, né? Um partido que tem aplicado lei de forma bastante assimétrica, e quando isso não é suficiente, esse partido cria leis novas e regulamentações que ninguém consegue entender. Então, Adriana,
apesar disso tudo, eu sinto um clima de alegria no ar, de esperança, de otimismo, e eu não tenho nenhuma impressão de que vai acontecer nenhum episódio ruim hoje. Do ministro da Justiça. Tiago, desculpa, acho que cortou o comecinho da sua fala, mas acho que a pergunta é para mim. É importante, Tiago, é importante que todo mundo saia hoje para votar, que todo mundo vote com consciência, como eu já disse aqui, com informação, com esperança, com alegria, com otimismo, sim, sem medo, sem coação, sem medo de intimidação. Vote em quem quiser, o voto é livre, é soberano e o voto é seu. E as urnas eletrônicas são inquestionáveis. O resultado que apareceu hoje, por volta das 7h30, 8 horas da noite, essa é a expectativa do TSE, é um resultado soberano e inquestionável. A grande questão que se coloca a essa altura do campeonato é se a eleição vai terminar no primeiro ou no segundo turno. As últimas pesquisas, eu sei que o Mota não acredita, mas hoje finalmente vamos poder conferir o resultado, inclusive comparar, cotejar com a realidade, o que as pesquisas apontaram até agora e qual será a votação do eleitor. Lembrando que a pesquisa não é previsão, ela não é prognóstico, ela é diagnóstico de momento, e o que as pesquisas mostraram até agora, o filme dessa eleição, é um filme de estabilidade, com o ex-presidente Lula como favorito, liderando sempre em todos os institutos de pesquisa, com tradição e credibilidade, e o presidente Bolsonaro no segundo lugar. O presidente Bolsonaro teve 2 momentos em que ele cresceu, em que ele teve um pequeno salto nas pesquisas. O primeiro foi quando outros candidatos de direita, que também pleiteavam a vaga, deixaram a disputa, notadamente o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, também o João Dória, ex-governador de São Paulo. E o segundo momento foi quando o presidente Bolsonaro conseguiu trabalhar muito bem, por exemplo, seu favoritismo entre os evangélicos, e houve também uma melhora da expectativa na economia, principalmente com a redução dos preços dos combustíveis. Aí ele conseguiu crescer naquela faixa da classe média baixa, de 2 a 5 salários mínimos, e também nos salários mais altos, acima de 5 salários mínimos. Agora, o ex-presidente Lula mantém uma fortaleza, uma muralha muito grande em alguns segmentos e numa região do país especificamente, que é o Nordeste, na população de baixa renda, de até 2 salários mínimos, e também entre as mulheres. Aí é que está a principal rejeição a Bolsonaro. O presidente continua mantendo uma rejeição muito alta, não só nesses segmentos da população, mas na sociedade como um todo. Se a eleição for ao segundo turno, é algo que ele vai ter que trabalhar, a campanha dele vai ter que melhorar talvez a tática e a estratégia para diluir, para diminuir essa rejeição do presidente Bolsonaro, porque hoje o Lula também ganharia no segundo turno, nas simulações de segundo turno. Pode haver as eleições, as pesquisas de ontem não mostraram uma onda. Essa onda do voto útil, ela teve um pequeno repique nos últimos dias, mas ontem ela estacionou e estabilizou. As pesquisas mostraram, todas trouxeram Lula com entre 49% e 51% dos votos válidos. Por isso ficou em aberto, na margem de erro, se haveria uma segunda rodada. Os pesquisadores com quem eu conversei apontam que a maior probabilidade é de uma segunda rodada. Por quê? Porque não houve o crescimento dessa onda e a terceira via, aquele terceiro pelotão, formado por Ciro, Simone, um pouquinho por Soraya, mas principalmente por Ciro e por Simone, mantiveram sua expectativa de voto. Eles não desidrataram, eles não diluíram completamente. Eles têm ali entre 5% e 6% dos votos válidos. Por isso, é muito provável que essa disputa se encerre apenas em 30 de outubro. Hoje a gente vai poder ver as urnas, vai poder ver se houve um crescimento também. Por exemplo, ontem o IPEC trazia um pequeno crescimento do presidente Bolsonaro. Pode ser que haja uma pequena onda, um ventinho de voto útil também em direção ao Bolsonaro. São o quê? São aqueles antipetistas que talvez tivessem optado por Ciro e por Simone num primeiro momento e agora migrem para o Bolsonaro já para a eleição não fechar nessa primeira rodada. São os números que se apresentam, são o que os institutos apontam e é o que a gente vai conferir hoje à noite. E respeitando o resultado das urnas e a vontade soberana do eleitor, isso que é o principal, não importa quem ganhar, não importa se haverá o primeiro ou o segundo turno, desde que essa vontade do eleitor seja respeitada. Cristina, a Amanda trouxe à tona a discussão sobre as pesquisas, né? Este ano a gente conversou bastante sobre isso, o resultado da votação hoje, também no 30 de outubro, podem esclarecer um pouco mais essa dúvida, essa questão?
Vai ser mais uma eleição, né, Adriana, em que a gente vai ter institutos de pesquisa aí completamente desmoralizados porque vão errar. E por que vão errar? Por que eu afirmo isso? Porque, ao contrário do que a Amanda disse, não houve consolidação de votos para Lula nas pesquisas aí, conforme ela está dizendo. Houve muita disparidade entre os resultados. Vamos lembrar que as últimas pesquisas aí, para citar apenas alguns institutos, Modal Mais e Paraná Pesquisas estavam dando empate técnico, isso já há semanas. Lula um pouco à frente, mas se você usa a margem de erro, os dois estão absolutamente empatados e, como eu disse, já há algumas semanas isso vem sendo registrado por 2 institutos. Brasmarket, que é um instituto que praticamente não divulgam aí, porque não há interesse pela mídia militante em divulgar, tem dado já há várias semanas vitória e com ampla diferença para Bolsonaro, assim como Datafolha e PEC, aqueles tradicionais lá pró-esquerda, dão para o candidato maior da esquerda, que é o ex-presidente Lula. Então, há tanta disparidade entre os institutos de pesquisa, tanto que eu venho relembrando nos vários programas e jornais em que eu participo, uma entrevista que nós fizemos no início de agosto, aqui no Jornal da Manhã, com o CEO da Genial Quest, o Felipe Nunes, que falou, acho que foi uma pergunta tua, Adriana, que você falava sobre as diferenças, o que explicaria tantas diferenças. Ele deu uma resposta de uma única frase e contundente. Há clientes que contratam pesquisas e clientes que compram resultados. Ponto final. Então, a gente tem sim que questionar, a gente não precisa confiar nessas pesquisas, elas erraram reiteradamente aí nas últimas eleições. Infelizmente, não houve até hoje uma CPI dos institutos de pesquisa e nem uma regularização legal, legislativa, para o funcionamento desses institutos de pesquisa ao longo de toda a campanha eleitoral, que eu acho que o Brasil ainda vai ter que enfrentar esse questionamento para a gente não ficar sempre refém desses institutos, como o próprio CEO da Genial Quest diz, que às vezes são comprados para produzir resultados. E eu queria fazer algumas observações em relação a falas da Amanda aqui. Urnas são inquestionáveis, resultado é inquestionável. Eu não acho que sejam, não. Eu acho que tudo é questionável, absolutamente tudo. Tem gente que questiona Deus, tem gente que questiona o nosso direito de ter liberdade religiosa. Podemos sim questionar urnas e resultados, e tanto podemos que os partidos sempre fazem isso. Todos os partidos, PT, PSOL, PDT, PSL, PL, o que for, União Brasil, né, mudam os nomes. Todos podem questionar e questionam. Os que são aí tradicionais nas disputas políticas sempre questionaram. E mais do que isso, ainda pedem impeachment do vencedor ao longo de todo o mandato. Isso é tradicional no Brasil, é tradicional em outras democracias também, e é isso que a democracia propõe, os questionamentos. Ou deveria, pelo menos, né? Ultimamente o nosso judiciário anda querendo proibir debate, proibir questionamento. E, por fim, dizer que João Dória e Sérgio Moro eram candidatos de direita que desistiram da campanha é apelar um pouquinho. João Dória pode até ter tentado, em 2018, embarcar numa onda da direita, encostado no presidente Bolsonaro, mas fez muita questão de se descolar e se apresentar como um candidato ali meio de centro-esquerda. E Sérgio Moro, por favor, nunca foi de direita, embora tenha sido adotado em determinado momento pelo eleitorado de direita, porque era uma esperança na política, trazendo aquela seriedade que ele tinha mostrado na justiça como juiz. Mas ele está muito longe de ser um candidato de direita. É um candidato ao Senado aqui pelo Paraná, um forte candidato, mas ao longo de toda a campanha nunca se apresentou como um candidato de direita. Nas últimas 2 semanas, mais ou menos, ele veio tentando colar a imagem dele ao presidente Bolsonaro, como fez Dória lá em 2018, mas isso é para tentar conseguir votos de um candidato de direita, o que não faz dele um candidato de direita de jeito nenhum.